se a taxa Selic cair? O que isso significa para a sua alocação em renda fixa? Olá, eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast semanal preferido, sobre tudo o que de mais relevante aconteceu nos mercados, no Brasil e no mundo, e balançou o seu bolso, a nossa alocação. Então, tudo que você quer saber está aqui sempre, claro, sob os olhos do time de Research da XP. E o tema de hoje é esse: e se a Selic cair, o que esperar? O que esperar para a renda fixa, como olhar para a sua alocação na renda fixa. E bom, se você percebeu, o tema tem bastante a ver com renda fixa. Por isso, a minha convidada de hoje é Mayara Rodrigues. Mayara, nossa analista de renda fixa aqui do Research. Mayara já esteve algumas vezes com a gente aqui no Drops. E bom, viemos falar de um relatório que a gente escreveu em conjunto. Então, mais uma vez, eu tô aqui com os meus dois chapéus, o chapéu de apresentadora, host do Expert Drops, e o chapéu também de estrategista de investimentos, né? A gente fez acho que vale dizer, né, que esse relatório foi feito a muitas mãos, né? Então, um time de renda fixa, time de alocação, o que só destaca, né, a nossa coordenação aqui. Então, se a gente traz o Rodrigo Sgavioli, né, o Sgavi, para muitos aí, para falar sobre o que a gente tá vendo para alocação, se a gente traz o Caio Megali para falar de economia, o Rafi para falar de bolsa, né? Estamos todos sempre bastante alinhados com a nossa visão, né? Enfim, e como a gente encaixa isso, como a gente pensa isso para os seus investimentos. Mas bom, vamos lá. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, Mayara. Você sempre podemos sempre contar com Mayara. A gente tem feito bastante trabalho juntos, o que é ótimo. Até porque, né, com o Selic em 15%, sabemos que a renda fixa tem um grande espacinho aí, né? Mas calma, antes da gente falar do relatório e eu dar aqui um panorama de e se a Selic cair, o que isso quer dizer, vou passar aqui só para a Mayara conseguir dar um oi aqui pra gente, né, Mayara? Olá, Raquel. Olá a todos que estão ouvindo ou assistindo esse podcast. É um prazer estar aqui. Bora falar de renda fixa, obviamente. Excelente. Bom, então vamos lá, vamos falar de renda fixa. Então o título do relatório é E se a Selic cair? E por que a gente está falando desse jeito, né? Porque e se por que isso é uma condicional, né? E por que a gente acha que vai acontecer? Bom, é uma condicional porque a gente fala aqui muito de expectativa, de projeção, mas nada é certeza, né? Tem coisas nos investimentos, na economia, que a gente fala que são altamente improváveis, mas nunca são impossíveis. Então, por hora, né, o nosso cenário base aqui, como a gente tem falado já vários conteúdos aqui, inclusive uns 2 episódios atrás, o Rodolfo Margato esteve aqui, né, falando do panorama econômico e destacou justamente a nossa visão para o início de quedas da taxa Selic no começo do ano que vem. Então, a gente entende que o Banco Central ainda está vendo um cenário com riscos, né? Então, olhando, mas a inflação não começou a cair, né? Mas as expectativas não estão um pouquinho mais próximos da meta, a economia está perdendo fôlego, a gente vê os números de crédito, né, caindo. Sim, tudo isso é verdade, né? Porém, também tem o outro lado da moeda. O mercado de trabalho continua superaquecido. As expectativas, apesar delas terem começado a cair, elas ainda seguem acima da meta de 3%. Lembrando que o objetivo do Banco Central é atingir a meta de 3%, não o limite superior ou inferior, é a meta. Então, expectativas ainda acima da meta. Mercado de trabalho bem aquecido, com salários, né, em alta, inflação de serviços, apontando, né, para uma preocupação, acendendo uma luzinha amarela. Por quê? Porque a inflação caiu muito por conta da queda do dólar, né, principalmente aqui no mundo, né, que, enfim, impactou a gente por aqui. Isso ajuda muito o trabalho do Banco Central, então puxa muito o preço dos bens industriais e também por condições climáticas. Então a gente está num cenário muito positivo para agropecuária como um todo, né, para principalmente a produção agrícola, né? Então a gente está falando aí de um cenário favorável para o cultivo de principalmente frutas, legumes. Então isso também ajudou a segurar a inflação. Então, apesar da gente ter esse movimento, quando a gente olha, né, que é o olho do Banco Central sempre, médio prazo, horizonte relevante, né, vamos olhar para a inflação lá na frente, ainda tem muito risco, né? Então, uma atividade que segue operando acima do potencial, então a economia começou a enfraquecer, mas só começou, né? Mercado de trabalho aquecido,
riscos fiscais no horizonte, principalmente conforme a gente se aproxima de um cenário eleitoral. Então, tudo isso faz com que o Banco Central mantenha a postura cautelosa. Só que 15% é bastante juros, né? Então, a gente entende que começando o ano que vem, quando a gente tiver mais sinais de enfraquecimento da economia, quando a gente tiver um pouco mais de concretização da política monetária mais rígida que a gente está tendo agora, né? Que é, ou seja, o efeito dos juros altos na economia, no crédito, etc. Então, aí o Banco Central vai ver um espacinho para começar a reduzir os juros. E é por isso que o título do relatório é IC. E aí, beleza, eu já expliquei a primeira parte, agora é a vez da Mayara explicar a segunda parte. O que a gente espera? Vamos lá, antes disso, Raquel, só queria lembrar, tudo isso que você falou tem muito a ver com aquele outro estudo que a gente fez. CDI versus IPCA, né? Como que eles iam se comportar no curto prazo, na marcação ao mercado, e a gente mostrou, inclusive, que a expectativa para o IPCA era mais baixa para os próximos meses, né? E que na marcação ao mercado o CDI ia superar, inclusive, né? Pelo estudo ali, 6 meses, principalmente, a partir de 2 anos, mais fortemente, o jogo virava, né? O IPCA voltava ali a superar o CDI, conforme nossas projeções aí do time de economia também, né? Mas a gente não parou naquele estudo, né? A gente fez um estudo novo e viemos apresentar aqui para vocês. Inclusive, esse estudo foi feito a muitas mãos, né? Fizemos ali, trouxemos o time de alocação, fazendo alguns estudos aqui mais econométricos, que eu até vou deixar para a Raquel falar esses detalhes aqui. Bom, sou contadora, tá? Então, mas vamos lá. E também a gente aqui de renda fixa contribuiu também com análise de alguns indexadores aqui, de índices, né, mais comuns no mundo da renda fixa também, e a Raquel costurando aí com seu olhar de estrategista de investimento, né? Então vamos lá. Mas primeiro a grande mensagem, né? Contexto dado, a Raquel falou tudo aí de macro. E se a Selic cair, eu vou parar de investir em renda fixa? Não! Aquele sonoro não! Exatamente. Então, essa é a primeira resposta aqui, né? Até porque a gente até já trouxe logo de cara aqui no relatório essa importância da alocação em renda fixa, independentemente do ciclo monetário, né? Porque a renda fixa tem esse papel, né, de trazer mais estabilidade, portfólio, liquidez, né? Contribuir para melhorar a diversificação, tanto de prazo, de emissores, né? De indexadores distintos. Então, isso tudo combinado, né? A gente trouxe aqui como nas proporções ideais, dependendo do momento e do perfil do investidor, né? Otimiza essa relação aí, né? Otimiza o risco-retorno da carteira como um todo, né? E também a gente trouxe um pouco de estudo aqui, né? Colocando a correlação de indexadores aqui da renda fixa versus outras classes de ativo e mostrou que, na prática, existe uma baixa correlação, né, com demais classes, né? Ou seja, mostrando a importância da renda fixa dentro do portfólio, né? Independentemente do momento. Agora, é claro que para aproveitar melhor as oportunidades dentro da renda fixa como um todo, aí sim a gente pode fazer adequações ao portfólio, né? E não deixar de investir na classe de renda fixa, tá? Então, acho que essa aqui é a primeira grande mensagem aqui, né? Agora, falando um pouquinho sobre o que a gente viu no passado, né? Já entrando um pouco mais no estudo, né? A gente fez um estudo aqui comparando os principais índices do mercado de renda fixa. Já falo aqui o que a gente analisou, mas isso foi desde 2005, ou seja, baita estudo aqui, bem histórico, né? Até o momento atual, né? A gente analisou como que os índices se comportaram em momentos de queda da Selic. A gente analisou o IMAES, o que é IMAES, né? O índice de mercado da Ambima, né? Formado aqui por uma cesta teórica, né? De títulos públicos pós-fixados, né? A gente olhou também o IRFM, né? Então, o índice de renda fixa de mercado da Ambima de títulos pré-fixados, né? Então, tem LTN, NTNF dentro desse título. E também a gente analisou os IMABs, né? Que aí sim é carteira ali de títulos teóricos, títulos públicos, né? Atrelados à inflação. Aí o IMAB tem diferentes prazos de vencimento, ali tem de curto, médio e longo prazo, né? Então a gente analisou tudo isso, né? Resumindo, pré, pós
e híbrido, né? IPCA+. Ou seja, a gente queria saber, né? A gente sempre olhando para o passado, igual como a Mayara comentou, parecido com o estudo que a gente fez de CDI e IPCA, falou, pô, o que a gente pode olhar que o passado ensina? É claro que o passado ele não vai se repetir, né? Então, como é que é a frase? A história não se repete, mas ela rima, né? Então é isso. A gente, é claro que a gente aprende muito com os movimentos do passado, né? Então a gente olhou para trás para ver como que, historicamente, se havia algum padrão histórico de comportamento dos diferentes indexadores na renda fixa, né, durante ciclos de queda da Selic. Por quê? Porque a gente vê um ciclo de queda da Selic adiante. E é importante dizer que muito disso é precificado antes. Essa palavra não existe, por isso que eu uso aspas, é apressado, mas não é de estar com pressa. No caso, né, no mercado, os investidores estão sempre antecipando os movimentos. Então, se, de fato, a gente está falando de uma esperada queda da Selic, a gente tem que olhar tanto como se comportou durante efetivamente a queda, quanto também como se comportaram esses indexadores diante de expectativas de queda. É isso, né, Mayara? Isso aí. E já vou partir para a primeira resposta aqui que a gente observou. Em média, que é importante esse em média, porque não é uma ciência claro que há exata. exceções. Há exceções, exato. Em média, a gente analisou após o primeiro corte da Selic, né, ou seja, o novo ciclo aí de afrouxamento monetário, o destaque de performance no curto prazo ficou para os títulos pré-fixados. Não é tanto uma surpresa, porque a gente já sabe que os pré-fixados são os mais sensíveis, né, a oscilações, ou seja, a marcação a mercado versus outros títulos, mas a gente saiu da teoria e foi para a prática, né? A gente analisou os números de fato. A média de retorno do IRFM, que é aquele índice que eu falei, de títulos públicos pré-fixados, um ano após esse início de ciclo de cortes, né, ficou em 13,3%, enquanto os pós-fixados ficaram com uma alta de 10,7%. Como a Raquel falou, há exceções, vou deixar para vocês conferirem as exceções no estudo. Há exceções. Há exceções. E eu acho que o spoiler aqui, né, é que as exceções, elas estão ligadas ao fato de que tudo que a gente está olhando, porque da onde vem esse ganho? Isso é importante, né? Como a Mayara falou, é a marcação a mercado. Ou seja, a gente está falando da expectativa, né, do que pode acontecer com a Selic lá na frente. E como a gente está falando de expectativa, de projeção, né, a exceção vem aí do fato que nem sempre essas projeções estão corretas. Como, por exemplo, nem sempre o mercado vai precificar, né, exatamente quantas quedas a Selic vai ter, até onde ela vai cair, por quanto tempo ela vai cair. E isso pode trazer aí essas exceções. Exatamente. E até quando a gente tem movimentos mais bruscos também ali, de alta ou de baixa, acaba entrando nesse mundo da exceção também. Até por isso a gente fez uma análise, né, com um horizonte bem grande para conseguir identificar de fato uma tendência, tá? Bom, a gente falou, né, do comportamento aqui dos índices pré-fixados e pós-fixados versus, né, o corte da Selic, mas a gente fez também um comparativo em relação à curva de juros. Perfeito. Naquela antecipação. Exatamente. Ou seja, como que, né, se comportam esses títulos em relação a não a mudança de fato, mas em relação à expectativa de mudança, perfeito. Que é o que a curva de juros mostra. Que é o que o mercado faz, se antecipa. Exatamente. Agora, na prática, o resultado também foi o mesmo. Claro que com números diferentes, mas os pré-fixados demonstraram de novo um melhor desempenho versus a curva de juros, né, versus as expectativas, com retorno médio de 14,9% no curto prazo versus 10,5% do CDI. De novo, a gente está olhando IRFM versus IMA-S, pré e pós, resumindo. É isso que a gente está analisando aqui, né? Ou seja, o CDI ficou para trás. Ficou para trás. Isso olhando a marcação a mercado, ou seja, para ocorrer a marcação a mercado, você já precisa estar alocado, né? Isso que é importante. Perfeito. Então, a gente já traz, né? Já chama atenção aqui para essa janela de investimentos também, né? E a gente já vai falar um pouquinho disso também. Agora, faltou a gente falar do IPCA+, né? O IPCA+, é o meio do caminho. Ele é híbrido, ele tem uma parte pós, uma parte pré. Como é que ficou o retorno, né? Também no meio do caminho, na prática. Essa que é a resposta, né? Então, a gente analisou aqui
a performance, né? No caso dos títulos indexados à inflação, primeiro, né, com títulos de vencimento até 5 anos, né? Também, ou seja, de curto prazo, né? Que a gente pode dizer, que é o IMAB5. Ficou ali com retorno médio de 11,7% no período analisado, tá? Ou seja, ficou também acima do IMAS, né? Ou seja, dos pós-fixados, mas um pouco abaixo dos pré-fixados, né? Então, acho que o grande vitorioso nesse olhar histórico, né? Nessa observação, foi o pré-fixado. Exatamente. Agora, então isso foi uma análise do passado, né? De como que tudo se comportou. Então, como que a gente tentou trazer também no estudo, né? O que esperar, né? Ou seja, a gente até trouxe, né? Como que a queda de juros explica os movimentos na renda fixa, né? E para isso até é interessante a gente analisar, justamente falando ainda dos IPCA+, aqui, do duration dos papéis, né? Duration é aquele prazo médio do investimento, né? E vale lembrar, quanto maior for o duration, maior é a volatilidade do papel. Volatilidade a gente pode, de uma forma simplificada, traduzir como risco também, né? Então, como a gente falou, dentre os 3 indexadores aqui, né, pré, pós, IPCA+, o pré-fixado é o que tem uma maior sensibilidade, né, a variação no preço versus a aumento ou redução da taxa de juros, e o IPCA+, vem em segundo lugar, né, ali, então tem também efeito de marcação a mercado, né. E quando a gente analisou aqui o duration dos principais índices aqui da renda fixa, né, então o IMAB5, aqui tô falando, aqui fica fácil falar B, porque é da NTN-B. NTN-B, aí todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Então, a NTN-B, ou seja, IPCA+, né? Então, IMAB5, que é até 5 anos, né? Títulos de 5 anos, tem um duration de 2,4 anos. E RFM são os pré-fixados. Bem parecido o duration, 2,2 anos. Só o IMAB, ele junta, né, todos os tipos de título, todos os vencimentos, né, aliás, de IPCA+. Então, ele tem um duration um pouco maior, de 6,6 anos. E o IMAB5+, que é o mais longo, é títulos de vencimento de longo prazo, de IPCA+, quase 10 anos aí de duration, tá? Também tem diferença, resumindo, a variação desses indexadores aqui, desses índices, né, dependendo do duration do papel. Perfeito. Ou seja, quanto que a gente conseguiu chegar a uma conclusão, né? A variação de um corte, né, de menos 1 ponto percentual na Selic tem um efeito muito diferente nos principais índices aqui, dependendo do duration. Vamos lá, IMAB5, mais curto prazo aqui, e o IRFM, que estão próximos, duration de até 2 anos e meio, um corte de 1 ponto percentual na Selic gerou uma variação positiva de 0,40% a 0,50%. Já quando a gente fala de IMAB, duration de 6,6 anos, IMAB5+, 9,9 anos, já ficou próximo a 1%, ou seja, 0,80% a 1,20%. Ou seja, isso também faz diferença, né? Não só você está diversificado em indexadores, né? Pré-pós, perfeito, mas em duration. Em duration também. Né? E é interessante, né, a gente olhar assim, não, mas olha, o IMAB5, então, se eu tô falando de uma duration, né, que é o IMAB5 é de 9,9 anos, e tem uma variação, né, no passado, a gente olha para uma elevação de 1,2%, eu vou só no IMAB5+. Não, né, porque ele também tem mais volatilidade. Exato. Né, e isso, é claro que a gente tá olhando, como eu falei, né, como a gente falou no início, isso é uma projeção, né, a projeção em termos, o que tá na curva é uma projeção, é o que é esperado. E tudo isso que a gente tá dizendo, estamos trabalhando com o fato de que a Selic vai começar a cair, tudo isso são estimativas, são projeções. Por isso que é importante a gente também fazer essa diferenciação e não olhar, o que vai dar mais. E eu acho que um ponto aqui importante, Má, de trazer é que, assim, o que essa parte do estudo mostrou, né? Então, primeiro a gente olhou para o passado e depois a gente fez um modelo econométrico, né? Para dizer, bom, e aqui com, enfim, toda a ajuda, né? A ajuda e enfim, basicamente eles capitanearam essa parte do estudo, né? O time de alocação.
Porque o que a gente olhou? Será que há uma relação causal, né? Será que tem uma relação direta, uma correlação que não seja espúria? Ou seja, todo dia tem aquela correlação espúria famosa, né? Que é todo dia que chove, não sei quem morria. Uma coisa que não tinha nada a ver com nada, mas que de fato tinha uma correlação. Isso é o que a gente chama da correlação espúria, né? Não é, né? Então, como a gente testou isso? Bom, fizemos um modelo econométrico em que colocamos várias variáveis, né? Várias variáveis, eu acho. A gente colocou variáveis diferentes que impactam as taxas aqui dos títulos pré-fixados, pós-fixados, de todos os indexadores da renda fixa, com variações na Selic, né? E na Selic esperada. E aí a gente viu que sim, que há uma relação positiva, né, entre essas duas, entre esses movimentos, ou seja, a Selic, o movimento na Selic impacta diretamente, né, o retorno da marcação ao mercado desses índices. E vai mudar o quanto, a magnitude e tal, a depender o quê? Da duration. Quanto maior a duration, mais sensível eles são. E aí, mas vale dizer aqui também, gente, que isso daqui não é uma projeção de rentabilidade, tá? Isso aqui a gente observou, fez um modelo teórico, com base o quê? Nos dados do passado, para entender se uma coisa explica a outra. Sim, explica. Né? No passado, foi o que a gente observou, essa relação de a cada 1 ponto percentual da Selic tem essa variação. E poderia ser ao contrário também, né? Que a gente tá falando de uma queda na Selic, mas poderia ser uma alta na Selic, e aí o efeito seria inverso, Exato. né? Aí na performance desses papéis. Então, acho que assim, ele vem bem no detalhe para mostrar que, poxa, movimentos da Selic impactam além do óbvio, né? Além do que a gente fala, se ele caiu, não vou mais investir em renda fixa, né? Que não faz nenhum sentido. Mas também até ajuda a gente a concluir que, poxa, essa antecipação, essa expectativa acaba trazendo a necessidade de rever esse mix de indexadores, né? Pô, como que a gente mistura os indexadores na carteira? E eu acho que aqui, um ponto importante de dizer, linkando com o que a gente tem na nossa carteira de alocação para esse mês, é que a gente fez uma pequena mudança, justamente de olho, né, nesse movimento, nessa expectativa de queda da Selic, a gente aumentou um pouquinho a exposição recomendada a pré-fixados e diminuiu um pouquinho, então pegou um pouco do risco que estava no título de inflação, o orçamento de risco, como a gente fala, e colocou em pré-fixado. Então a gente foi para o neutro nos dois, inflação que a gente estava acima do neutro, a gente foi para o neutro, ou seja, neutro é a alocação neutra, né, a alocação estrutural. E aí quando está acima está um pouquinho mais positivo e quando está abaixo está ali no neutro, na estrutural. Então a gente deu esse passinho a mais, né? Então a gente tá vendo um pouquinho mais de espaço para os pré-fixados, mas com duration mais curta. E aí você fala, pô, mas aqui vocês estão falando do IMAB5? Na carteira de renda fixa tem outras coisas, mas daí aqui é duration média, né? Dá para fazer uma média, não dá? Dá para fazer uma média. A gente fala, né, na parte de alocação ali, olhando o portfólio como um todo, né? Não é cada papel precisa ter determinada duration. IPCA+, na renda fixa, precisa perseguir esta duration aqui, esse prazo médio, para ter um retorno ótimo, né? Segundo os cálculos do modelo. Então, dá para fazer a famosa composição de papéis, né? Um mais curto, um mais longo, para você perseguir essa duration ali, que, na verdade, busca se aproximar do próprio IMAB5 ali, né? Do IMAB, aliás, né? Que fica em 6,6, né? Então, é isso que a gente recomenda ali, próximo de 6 anos, né? O IPCA+. Não, excelente. Aí é isso, né? É esse mix. Então, nunca vai ser, vocês nunca vão ouvir a gente falar assim, coloca só um indexador. A não ser que a gente esteja falando dali da quantia para sua reserva de emergência, para liquidez. Aí sim, né? E eu acho que a conclusão aqui, eu acho que além daquela sua resposta inicial, né? De, é pra eu parar de investir na renda fixa? Não. Eu acho que aqui a conclusão então pera. É pra eu não ter mais CDI? Não, né? Não também. Muito pelo contrário. Vocês vão ver aí nas recomendações de alocação, o CDI continua com seu super papel, né? Acho que até, principalmente para carteira conservadora, né? O pós-fixado ali é a grande recomendação em percentual, mas também, né, para perfis mais moderados e sofisticados, também o CDI tem uma participação grande dentro do portfólio, tanto para liquidez, reserva de emergência e menor volatilidade. Ele tem esse papel muito importante. Então, basicamente, CDI
nunca sai da carteira. Posso Exato, falar isso? ele nunca vai perder o espacinho, né? É. A questão aqui que a gente tá falando é importante momento para revisar esse mix, né? Talvez aí dar um pouquinho mais de espaço para um e para o outro, em busca desse equilíbrio entre risco e retorno. Mas é um equilíbrio, gente, não é? Nunca deixar um totalmente de lado, né? É sempre a busca por esse equilíbrio. Exatamente. Essa é a grande mensagem do relatório, né? Então a gente entende que neste momento faz muito sentido a gente fazer ajustes graduais na composição da carteira de renda fixa, adequando ao atual momento macroeconômico. E vale lembrar também que o ritmo, a intensidade deve sempre respeitar o perfil do investidor, né? Esse perfil de risco, o horizonte de investimento, os objetivos individuais de cada investidor. Isso tudo é fundamental, né, para orientar essas decisões de alocação. Excelente, muito bom, Mayara. Eu acho que então concluímos aqui, né? Mais algum ponto que você acha que vale trazer aqui do relatório? Claro, renda fixa continua na moda, gente. Posso falar isso. É isso. Vamos continuar convidando a Mayara para aqui para o nosso podcast. Bom, pessoal, e nessa semana a gente também teve outros destaques, né? Além da publicação desse relatório. Na verdade, nessa semana a gente teve um monte de destaque. A gente teve Raio XP, que é o nosso relatório mensal, né? A gente teve aqui também um relatório super interessante, completo, explicando sobre o shutdown nos Estados Unidos, né? Então, o que é esse shutdown, qual pode ser o impacto, os impactos principais, e aqui dando o spoiler desse relatório, né? Um dos principais impactos do shutdown que está acontecendo nos Estados Unidos, que basicamente é uma paralisação da máquina pública dos serviços não essenciais, é a falta de dados. Né? Então aqui a gente tá falando de dado, né? Será que o Fed vai continuar cortando juros? Será que não? Ele precisa de dados. Amanhã, por exemplo, né, no momento que a gente grava esse podcast, amanhã era para sair o dado de desemprego nos Estados Unidos e não vai ser divulgado por conta, né, dessa paralisação. Então, calcula-se, né, que tem um impacto menor, assim, no PIB a cada semana de shutdown. Já aconteceu várias vezes, né, na história dos Estados Unidos, não tantas, mais ou menos 15 vezes. E o último e mais longo aconteceu no primeiro mandato Trump, né, que foi por mais de um mês. Então, essa incerteza institucional, ela tem, enfim, ela acaba alimentando aí mais uma certa cautela entre os investidores e tem trazido mais volatilidade, principalmente pro mercado de renda fixa, tá? Batendo lá, principalmente nos Estados Unidos, na curva, né? Inclinando mais aquela incerteza institucional que impacta a gente aqui também, né? Mesmo que indiretamente. Então, tivemos aí relatórios sobre shutdown, né? Tivemos carteiras todas publicadas, a carteira de renda fixa, que já reflete esse mix, né? Dos indexadores e o peso de cada um. Tivemos também no Raio XP, que é o nosso relatório de estratégia de ações, tem todas as nossas carteiras de ações recomendadas. Temos também a Top Ações e a Top Dividendos Globais, né? Em breve vamos ter aqui o Onde Investir e também a atualização da carteira de ETFs globais e da XP Alpha, seleção de ativos. Então, uma série de publicações aí bastante relevantes para essa semana que você pode seguir, como sempre, lá no nosso site de conteúdos e também na newsletter que leva o mesmo nome aqui, da qual nasceu esse podcast, Expert Drops, né? Que é uma newsletter que você pode receber todas as quintas-feiras no seu e-mail, que traz aí os principais destaques da produção do time de research aqui na XP. É isso, pessoal. Muito obrigada, Mayara, pela sua presença. E mais uma vez, né, a parceria, mais esse relatório escrito aí a muitas mãos, sempre muito ricos esses relatórios feitos em parceria com diversos times. E eu já ia esquecendo. Já que você já tá aqui no canal do YouTube, aproveita e vai lá e confere todos os conteúdos que a gente teve na Semana Internacional. Teve Mayara, teve Irene, teve eu, teve Rafi, teve Clara Sodré com fundos, Sgavioli aqui comigo falando de alocação internacional. Então, tá super rico esse conteúdo também aí, aqui do time da XP, sobre a importância de investir lá fora e como investir lá fora. Então, agora sim, finalizando. Muito obrigada, Mayara, pela sua presença. Obrigada a todos que seguiram a gente até aqui. Não esqueça de dar seu like aqui nesse vídeo, enviar para todo mundo, né? Ou mesmo se você estiver ouvindo no Spotify, dá aquelas estrelinhas lá pra gente, envia para os seus amigos, para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.